Sabe, eu senti, enquanto nós estávamos adorando, eu senti que nós precisávamos gastar mais tempo e que vocês precisavam declarar qual foi a enfermidade que você foi curado, porque eu sinto de Deus que Ele tem derramado algo no meio de vocês, e eu falo vocês aqui, Monte Santo, mas eu também falo vocês como cidade de Bauru. Deus tem derramado algo sobre vocês, e cabe a nós agora reconhecermos aquilo que Deus está fazendo. Cabe a nós reconhecermos que Deus está se movendo em nosso meio. Isso não é diferente daquilo que a gente lê lá na palavra. Isso não é diferente do que a gente ouve de testemunho das grandes cruzadas. Não é diferente desses grandes homens de Deus que a gente vê pregações no YouTube. O próprio Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, está aqui, está em você e está agindo no nosso meio. Está agindo em Bauru. Cara, esse é algo para a gente comemorar. Não é uma força política, não é uma onda de prosperidade financeira, não é nada mais, nada menos do que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, agindo na cidade de Bauru. Se você fica feliz com isso, dá uma salva de palmas para Jesus. Uau! Abraça a pessoa que está do seu lado, fala: Deus está se movendo em Bauru. E pode se sentar aí no seu lugar. Uau! Curas e curas e curas. Eu sinto que mais pessoas serão curadas aqui durante a nossa palavra, durante esse nosso tempo e ao longo da conferência. Conferência Espírito Santo. Não tem convidado melhor do que o Espírito Santo para uma conferência. Para mim é um prazer estar aqui de novo com vocês, especialmente nesse tempo. No ano passado, nesse ano, na verdade, em fevereiro, eu estive aqui na cidade de Bauru. Nós estávamos ali na Vineyard e foi um tempo incrível que nós tivemos da presença de Deus. E eu estive aqui também na igreja de vocês, nós falamos sobre política e o reino de Deus para um grupo de jovens, foi incrível. Quem estava aqui naquele dia? Tinha alguém aqui? Legal, tinha algumas pessoas que estavam aqui e foi muito bom e muito forte aquilo que Deus fez, porque a gente não só falou, mas a gente pôde sentir um pouco mais do coração de Deus para essa cidade e também para cada um dos jovens dessa igreja. E quando nós entramos aqui, eu senti que tinha algo diferente daquilo que a gente tinha visto em fevereiro. Eu senti no meu espírito que Deus já tinha feito muitas coisas desde fevereiro até aqui. Pode parecer um pouco clichê, mas eu preciso te falar que nem sempre a gente vai num lugar que a gente já foi antes e a gente sente tamanha aceleração, a gente sente tamanho crescimento e evolução. E eu não sei se, talvez quem é pai ou mãe aqui, você vai saber melhor do que eu estou falando, eu não sou pai, mas às vezes quando eu tenho um primo pequeno, e quando eu encontro ele mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e toda vez que eu encontro com ele, parece que 1 metro maior. Então parece que a cada mês que passa ele cresce 1 metro. Assim, eu falo, cara, como é que ele cresce tão rápido? E os pais dele falam para mim assim: não, mas ele não cresceu tanto, esse mês não cresceu nada, tá igualzinho. E ele tem 2 anos de idade. Eu falo, não, ele tá gigante, olha o tamanho dele, tá muito grande, parece que tem 5. O pai dele tem 2,10 metros de altura, então a criança tá seguindo os caminhos do pai. E eles falam, não, tá igual, você que tá inventando. Eu falo, não estou inventando, vocês que estão acostumados demais para ver que essa criança está crescendo. E às vezes quando nós estamos no meio de um mover de Deus, no meio de algo forte, é a mesma coisa como esse pai e essa mãe, os meus primos, que eles olham para o filho deles, eles falam, não cresceu tanto assim. Mas eu que não estou ali vendo ele todo dia, eu percebo, não cara, cresceu demais. E talvez você não perceba aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês, mas eu posso vir essa noite falar para vocês que vocês, comunidade Monte Santo, cresceram demais. Existe algo no espírito mais acelerado. Não que não era bom antes, era muito bom, mas é algo que Deus está acelerando. Ali na sala verde a gente estava compartilhando e 2 ou 3 pessoas falaram, cara, eu entrei nesse lugar, eu senti alegria.
eu senti alegria. Existe uma alegria de Deus. Sabe, João 16 fala que Jesus está instruindo os seus discípulos. Eu não vou pedir para você abrir, eu só vou citar, você anota aí. Em João 16, quando Jesus está instruindo os discípulos, ele fala assim, ó: até agora, vocês não pediram nada no meu nome, mas peçam, e o meu Pai que está nos céus vai cumprir o seu desejo, para que a vossa alegria seja completa. Alegria completa vem com orações respondidas. Quando nós apresentamos aquilo que está no nosso coração, nós trazemos isso diante de Deus. Ele tem prazer, Ele se deleita em atender os desejos do nosso coração. E nos últimos 50 dias foi isso que vocês fizeram, na verdade? Quem participou aqui do jejum e oração dos últimos 50 dias? Aí ó, a maioria de vocês. Nós, durante os últimos 50 dias, vocês apresentaram diante de Deus os seus desejos, os seus anseios, aquilo que vocês desejam para essa igreja, para essa cidade, para a nossa geração. E a alegria, e Deus, a palavra diz que Deus se deleita em atender as nossas orações, mas também que a nossa alegria é completa quando nós temos as nossas orações respondidas. E é esse tempo de orações respondidas que essa igreja vai começar a andar. Eu senti forte de Deus, eu só quero compartilhar isso, e eu prometo que eu não vou tomar muito tempo, isso aqui não vai virar uma vigília, a não ser que o Espírito Santo queira, aí a gente fica uma vigília. Todo mundo está pronto para uma vigília aí? Tá bom, então bora, então agora vai, agora eu senti firmeza. Teve gente que olhou para o lado assim, meu Deus, ninguém me avisou, já vou mandar uma mensagem aqui. Mas eu senti de Deus quando eu entrei aqui, que o próximo, algo que Deus vai trazer, e inicialmente eu senti que era trazer, mas depois eu senti que era restaurar, é o mover profético no meio de vocês. Eu sinto de Deus, e os pastores podem confirmar, mas que o mover profético já foi forte, foi crescendo, e agora a oração é: Deus, restaura esse mover, faz ainda mais forte. E eu sinto de Deus que está chegando o tempo em que Monte Santo vai ser como uma comunidade, uma igreja que vai ser reconhecida pelo profético. O próximo passo é o profético. O próximo passo é conhecer a mente e o coração de Deus segundo aquilo que o Espírito Santo revelar. Não somente curas, o que é muito bom, e eu amo curas. Não somente líderes sendo desenvolvidos, o que é muito bom também. Não somente palavras que vão levar a gente a fazer atos de reforma lá fora na sociedade, mas um estilo de vida que nos faz conhecer aquilo que está na mente e no coração de Deus. Aquilo que Ele consegue dizer para nós, Ele consegue revelar para nós, e Ele tem segurança que se Ele entregar para nós, nós seremos bons mordomos dessas palavras. E a resposta das orações vem para fechar um ciclo. Eu sinto de Deus essa temporada de trazer orações respondidas para então fechar um ciclo e trazer uma nova visão para um novo tempo. Essa conferência do Espírito Santo não é à toa, não é invenção de homens, não é porque precisava de um evento, alguma coisa no calendário. Realmente isso estava no coração de Deus e vai servir para chacoalhar todo mundo. Amém? Chacoalha a pessoa do seu lado e fala: cara, se prepara. Se prepara, porque Deus vai fazer algo forte. Uau. Uma vez eu ouvi uma mulher de Deus contar um pouco a história dos moveres de Deus na face da terra. E ela falou: de tudo que eu estudei, de tudo que eu senti, essa mulher era uma profeta, ela falou: de tudo que eu já senti de Deus, recebi de Deus, dos encontros que eu tive, das histórias que eu já ouvi, dos grandes líderes que eu conheci, eu entendi uma coisa. Na Bíblia nós temos os nossos mandamentos, nós temos a nossa grande comissão. Lá está claro para nós aquilo que nós como cristãos, nós precisamos fazer, é inegociável. Mas de tempos em tempos, Deus também abre convites diante de nós. Nós sabemos aquilo que a gente precisa fazer, mas de tempos em tempos, Deus também estende convites diante de nós. E esses convites são opcionais. Nós podemos abraçar ou nós podemos negar. Quando alguém te convida para uma festa, quando alguém te convida para alguma coisa, você pode dizer sim ou você pode dizer não.
diante de um convite de Deus, você também pode dizer sim e você também pode dizer não. E dizer não não significa que você vai queimar no inferno, ou que você está em desobediência, que você está cumprindo talvez aquilo que Deus colocou diante de você. Mas o convite é como se fosse uma graça maior, é como se fosse uma porção maior, algo extra que Ele separa para aqueles que têm fome e que têm sede, aqueles que querem mais da presença dEle. E eu sinto de Deus que nós estamos vivendo, como Brasil, nós estamos vivendo um período em que existe um convite para a igreja, um convite dizendo: você está pronto, igreja brasileira, vocês estão prontos agora para pagar um preço ainda maior e viver um nível maior de intimidade comigo, de atos de reforma e de moveres que vão trazer avivamento sobre a sua nação? Será a igreja brasileira que nós estamos prontos a deixar tudo no altar e negar todas as outras coisas, as coisas que são confortáveis, e olhar somente para Ele dizendo: Deus, aquilo que o Senhor abrir, a porta que o Senhor abrir diante de mim, eu vou entrar, com toda ousadia eu vou entrar, custe o que custar, eu vou entrar. Esse é o chamado que existe sobre nós como igreja brasileira, e eu creio que esse é o chamado que existe sobre vocês também e sobre a cidade de Bauru. Em Josué 3, no versículo, nós lemos aqui no Josué 3, do versículo 5 ao 7, eu vou só passar, como eu falei, você pode anotar aí para você ler depois, mas Josué está dando a instrução para o povo de Israel, Deus já deu as direções que ele precisava dar para Josué está instruindo agora o povo de Israel, e ele se vira para os sacerdotes, e ele dá algumas instruções ali, mas ele também se vira para o povo e ele diz assim: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Ele dá uma instrução, ele diz: povo, Deus vai fazer algo muito forte no meio de vocês amanhã. Deus vai fazer algo muito forte amanhã no meio de vós, uma maravilha Ele vai operar entre vós amanhã. Só que hoje vocês precisam se santificar. Esse é um chamado que eu sinto que nós estamos vivendo como igreja. E essa é a palavra que eu quero trazer hoje para nós, para que nós entendamos, tá bom, se a gente vai falar de Espírito Santo, nós lembramos que Ele é aquele que nos aconselha, Ele é aquele que o próprio Jesus nos deixou, Ele traz sinais, Ele traz maravilhas, mas assim como Neemias 9 diz, Ele também é aquele que é o bom Espírito que o Senhor nos deixou para nos instruir. Nós somos um povo que somos instruídos pelo Espírito Santo, nós somos instruídos em cada passo, a cada passo nós somos instruídos pelo Espírito Santo, nós precisamos ser instruídos pelo Espírito Santo, e algo que Ele tem soprado com urgência, Ele está falando: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Santificai-vos, se preparem, se alinhem, se endireitem, porque o Senhor vai fazer grandes coisas no meio de vós. E quando eu falo santificai-vos, eu não quero que você pense imediatamente nos pecados. Você fala assim: ah, é verdade, eu tenho pecados que eu preciso alinhar. Ah, é verdade, eu tenho uns pecados que eu preciso confessar. Nossa cabeça, quando pensa em santidade, você já pensa em pecado sexual, você já pensa em se você roubou, se você matou, se você fez isso, fez aquilo. E eu não quero discutir isso, porque alguém tem dúvida que isso é pecado? Essas coisas são pecados? Não, tá claro para todo mundo, tá bom. Então a gente está na mesma página. Eu não quero discutir o que é certo ou errado, eu quero discutir o que é melhor e o que é o excelente de Deus. Santificai-vos significa separai-vos. Quando Josué está mandando o povo dizer ali, ele está mandando o povo se santificar, ele está falando para o povo: se separem, se coloquem num lugar onde vocês são tocados e alcançados somente pela vontade e pela presença de Deus. Se coloquem no lugar onde vocês não se vendem e não se distraem com nada mais que é do mundo, mas somente com aquilo que é de Deus. Esse é um chamado que nós temos para hoje, para a nossa igreja, esse é um chamado que nós temos para essa cidade. Santificação como separação, cortar todo o laço que vem de outros lugares, toda atenção a outras fontes, a outros deuses, entre aspas, nós vamos cortar tudo isso para que a gente esteja separado da presença de Deus. Eu sei que eu estou indo rápido, mas vai fazer sentido para você quando a gente olhar aqui, eu quero compartilhar aqui algumas coisas que Deus falou no meu coração, quais são alguns nãos que nós precisamos dizer, para que a gente de fato venha se santificar. O primeiro deles que eu senti no meu coração, e só para te dar um contexto, eu estava orando aqui por isso,
Vocês sabem aquilo que aconteceu em fevereiro em Orlando? Vocês viram o Descend? Quem que acompanhou aquele evento Descend que aconteceu lá em Orlando? Algumas pessoas aqui. Então, só para dar um contexto, em Orlando nesse ano aconteceu um ajuntamento, foi o maior ajuntamento para envio missionário da história da humanidade. 60 mil pessoas se uniram num estádio para adorar o nome de Jesus, para clamar pela presença dele e para serem enviadas, para fazerem a diferença nas 7 esferas da sociedade. Nós tivemos pessoas lá que foram enviadas para campo missionário, pessoas que foram enviadas para universidades, pessoas que foram enviadas para evangelismo em bairros, atos de justiça social, enfim, foram enviados para diferentes lugares. E dentre esses 60 mil pessoas que estavam lá, 15 mil pessoas eram brasileiros. Dentre as 60 mil pessoas num estádio nos Estados Unidos, 15 mil eram brasileiros que tinham vindo do Brasil. Aqueles que vieram de outros lugares, que são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos, não entram nessa conta. Então você imagina, se você pega a foto do estádio, você só vê a camiseta do Brasil de um lado para o outro, é bandeira do Brasil. Você olhava o dia inteiro lá, tinha alguém brasileiro adorando, chorando, clamando na presença de Deus. Durante o dia já tinha lá os americanos, tudo meio que começava o sol a ficar forte, a galera já ia procurando uma sombra, procurando comer uma pizza, tomar uma aguinha, e os brasileiros estavam lá tipo, Jesus, eu quero mais, eu quero mais. A gente teve um turno de adoração, e nesse turno estava lá a Zoe, estava lá a Rafa, estava o Brunão Morada, tinha uma galera, a Priscila Alcântara estava lá, e eles começaram a liderar a adoração em português, no meio de um estádio cheio de gringo, cheio de americano. Começaram a liderar a adoração em português, e algumas músicas em inglês, mas a maioria das músicas em português, e a gente achou, pô, os caras, né, os americanos não sabem cantar em português, então eles vão meio que ir embora, vão meio que desanimar, alguma coisa do tipo. Nada, cara, a presença de Deus era tão forte. Quando a Zoe começou a cantar, e ela começou a cantar, e aí depois tocar a flauta, e aí todo mundo começou a cantar junto, a presença de Deus invadiu o estádio de um jeito, um estádio de 60 mil pessoas, que aqueles americanos, europeus que estavam lá, eles não sabiam cantar, eles não sabiam falar português, mas eles pegavam aquela palavra e de algum jeito eles erguiam os braços, e eles ficavam lá cantando do jeito torto deles, mas adorando, porque eles estavam adorando em espírito e em verdade. Deus está derramando algo sobre o Brasil que faz com que alguém que não fale português consiga adorar em espírito e em verdade. O que Deus está fazendo na igreja brasileira é algo que tem sido um sinal e uma maravilha para as nações, de uma forma que inspira as pessoas que estão no estádio lá em Orlando, cara. Onde que a gente vai levar 15 mil brasileiros para um evento no estádio lá em Orlando? E sabe, o negócio foi tão forte, os líderes estavam lá, todo mundo, Bill Johnson estava lá, Heidi Baker estava lá, o Todd White estava lá, estava todo mundo que você conhece, que você fala, cara, um grande homem de Deus, o Benny Hinn estava lá, estava literalmente todo mundo estava lá naquele lugar, e todos eles, sem nenhuma exceção, eles desceram do palco e falaram, esses brasileiros estão fazendo esse negócio acontecer. 15 mil brasileiros fazendo um estádio de 60 mil pessoas queimarem por Jesus. Tão forte foi isso e tão inegável foi o mover de Deus no Brasil, que o Descend vai acontecer em fevereiro, aqui na cidade de São Paulo, no ano que vem. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus está se movendo no nosso país, na nossa igreja, na sua cidade, na sua igreja, de uma forma tão forte, e a gente precisa começar a reconhecer o que Ele está fazendo. Se a gente ficar distraído com as coisas que estão ao nosso redor, a gente não vai conseguir perceber no nosso espírito aquilo que Ele está fazendo. Abre comigo aí. Abre comigo aí em 2 Reis, no capítulo 2. Segundo Reis, no capítulo 2, nós vemos aí a história de Elias e Eliseu, o momento em que Elias, ele está prestes a ser arrebatado para os céus, e você talvez já conhece essa história, você viu lá na escola dominical, você aprendeu essa história sobre como Elias foi arrebatado, e pouco antes dele ser arrebatado, ele estava ali andando com Eliseu, e ele pergunta para Eliseu, o que você quer que eu faça por você?
E você tem que lembrar, Eliseu já tinha servido Elias por uma boa quantidade de tempo. Ele já tinha passado por várias situações com Elias. Ele estava ali como um discípulo, ele estava ali como um escudeiro, ele estava ali servindo a Elias com tudo que ele tinha. Então Eliseu vira para Elias e aí ele fala assim: eu quero, Eliseu, a porção dobrada, o dobro de tudo que você tem, eu quero sobre mim. E aí a gente vê aqui no versículo 6, na verdade é do 5, a gente vai começar bem do 5 aqui, que fala: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Esse é o jeito polido da Bíblia dizer que ele falou: eu sei sim, cala a boca. É isso que ele estava querendo dizer. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens, filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E aí Eliseu respondeu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E aí olha a resposta de Elias. Elias fala assim: cara, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num rodamuinho. Para por aí, depois a gente continua. Elias virou para Eliseu e ele fala assim: o que você está me pedindo, cara, é muito difícil. Eu vou ter que te dizer aqui. Legal que você está com essa fome toda aí, você quer a porção dobrada, mas deixa eu te falar, o que você está me pedindo é algo complicado. Mas, deixa eu te dizer, se você mantiver os seus olhos em mim, quando eu subir aos céus, então você vai receber aquilo que você pediu. E aí então eles continuam andando. Eliseu devia estar tentando entender o que é esse negócio aí de mantiver os olhos, ou ele está lá, eu não sei, devia estar com frio na barriga, porque ele sabe que a qualquer momento Elias pode ser arrebatado. Deve ser uma sensação estranha você andar com alguém que a qualquer momento pode ser arrebatada, não é verdade? Eu nunca passei por isso, mas imagine você está andando em algum lugar com alguém e aí de repente essa pessoa é arrebatada. O que você faz? Você chama a polícia, você liga para o pastor, não tem o que fazer, assim, é igual aquele filme do Deixados para Trás, sabe? Que a galera entra em desespero, bate o carro, que foi todo mundo arrebatado. Enfim, Elias está ali e ele está prestes a ser arrebatado. Eliseu está olhando para ele e falando: cara, que horas que esse cara vai subir para o céu? Eu não sei o que vai acontecer aqui, eu só sei que eu preciso manter meus olhos nele. De repente uma carruagem de fogo vem. E talvez na sua escola bíblica, lá na sua escola dominical, a sua professora, ela diz para você que Elias subiu numa carruagem de fogo aos céus. Quem já viu essa foto, essa imagem no seu livro aí? Na verdade a Bíblia fala que é ao contrário. Olha aí, a carruagem de fogo veio, separou Elias de Eliseu, e Elias então subiu aos céus num rodamuinho de vento. Não foi a carruagem que levou Elias aos céus, foi o rodamuinho de vento. A carruagem de fogo veio e separou Elias de Eliseu. O desafio de Eliseu era manter os olhos dele em Elias, enquanto ele subia aos céus, e foi isso que ele cumpriu. Mas vocês entendem que a carruagem de fogo, ela veio para separar um do outro, ou seja, a carruagem de fogo era uma distração que veio ali entre Elias e Eliseu, e que se Eliseu tivesse parado para contemplar a carruagem de fogo, ele não teria mantido seus olhos ali em Eliseu, e ele então teria perdido o manto que ia cair dos céus. Carruagem de fogo nesse caso era como uma distração para Eliseu, para que Eliseu não mantivesse seus olhos em Elias. A única condição para que Eliseu recebesse o manto, recebesse a porção dobrada, não é que ele tivesse servido Elias por todos esses anos, é que ele mantivesse os olhos em Elias, é que ele mantivesse os olhos naquele que era o seu mestre, era que ele fosse focado, que ele fosse concentrado naquilo que era o desafio que estava diante dele. Nem toda distração que a gente vive vem do diabo.
Quando eu falo de nós precisamos eliminar as distrações para que a gente perceba aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, você não pode pensar, é verdade, né? Eu preciso ir lá na minha casa, ungir as portas, declarar o sangue de Jesus e declarar que eu não vou ser pego nas distrações. Não, nem toda distração vem do diabo. Existem coisas que vêm de Deus, existem coisas que são boas, mas que porque nós não estamos com o nosso foco alinhado, elas servem como distrações na nossa vida. E é porque elas servem como distrações que o manto está caindo, mas a gente não está olhando. O manto está caindo, a porção dobrada está vindo sobre nós, o preço que outras gerações pagaram está caindo sobre nós, e nós não estamos percebendo porque a gente está com os olhos na carruagem de fogo. Quem sabe o que vocês têm experimentado aqui na igreja não se tornou uma carruagem de fogo. Eu preguei essa mesma palavra no grupo de jovens lá da nossa igreja. Eu senti de Deus essa direção, e é algo que eu tenho orado pelas últimas semanas. E lá eu falei, cara, quem foi abençoado aqui no último culto de jovens que a gente teve? E aí todo mundo levantou a mão, falou, isso aí, a gente foi muito abençoado, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, quem sabe isso não se tornou uma carruagem de fogo na sua vida? Se o que você recebe aqui não reflete uma mudança e uma transformação interna e profunda dentro de você, você está só distraído com a carruagem de fogo, que é de Deus, mas que não está te levando para o teu propósito. Porque não é um chaba, não é uma experiência, não é uma tremedeira, não é algo superficial que vai te levar para o centro do teu propósito, centro da vontade de Deus para a sua vida. É se você mantiver os seus olhos no propósito inicial, é se você se mantiver fiel àquilo que Deus entregou na sua mão, fiel àquilo que Ele está falando no teu coração, fiel aos desafios que Ele está colocando diante de você. Se você mantiver os seus olhos fiéis a Ele, você então vai receber essa porção dobrada que vai cair sobre você. A geração que vai andar nessa nova autoridade é uma geração que lança fora toda distração. E aí você pode estar falando para mim, Kriegner, mas cara, você devia estar falando aqui sobre o avivamento. E eu estou falando sobre o avivamento, porque não existe avivamento mais forte, mais genuíno e mais duradouro do que quando uma pessoa reconhece, eu tenho um propósito e eu largo tudo diante de mim, eu deixo tudo para trás para viver aquilo que o Senhor está me chamando. Custe o que custar, eu não me importo se eu for humilhado, eu não me importo se as pessoas não me respeitarem, eu não me importo com mais nada, eu vou olhar somente para o teu propósito diante de mim. Santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Sabe, existem maravilhas prometidas para nós como igreja, existem maravilhas para nós prometidas como cidade de Bauru, como estado de São Paulo, como nação brasileira. Existem maravilhas que estão vindo no nosso caminho, mas se nós não estivermos santificados, alinhados, separados, nós não vamos perceber o momento de pegar esse manto e andar nessa unção, nessa porção dobrada que Deus tem para nós. Cara, tem uma porção dobrada chegando diante de nós. Tem uma porção dobrada que vai te fazer conquistar o dobro daquilo que você poderia conquistar com a tua própria força. Tem uma porção dobrada que vai te lançar muito mais longe de onde você iria somente com a sua própria força, com a sua própria unção. Nós vamos andar em coisas pelas que a gente não pagou o preço para andar. E isso é graça. Quantos gostam da graça de Deus aí? Fala comigo, Senhor, eu recebo a tua graça hoje. Recebe a graça de Deus aí onde você está. A graça de Deus, ela nos faz viver, experimentar e ter coisas que nós não pagamos o preço para ter. Quem aqui pagou o preço para ser salvo por Jesus? Para Ele morrer na cruz por você? Ninguém de nós. Mas a graça dele nos encontrou, e é essa graça que nos leva a lugares ainda maiores, é essa graça que nos leva a lugares ainda mais profundos, e é essa graça que nos faz sonhar e ter a certeza de que sim, o Senhor fará maravilhas no meio de nós amanhã. Nós podemos ter essa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, mas uma geração que não se desvincula das distrações, não é uma geração que pega a porção dobrada. Eliseu teria um baita de um testemunho, falando sobre a carruagem de fogo, não é verdade? Não é todo dia que a gente vê uma carruagem de fogo por aí.
Você pode ver um cavalo na rua, você pode ver até uma carruagem, mas sim, um cavalo pegando fogo e uma carruagem inteira pegando fogo, descendo dos céus e vindo perto de você, cara, isso aí chama atenção. Para você ficar distraído com isso aí, ó, é 1, 2. Rapidinho você pode perder o foco e você pode manter os seus olhos aí. Mas o que Deus está dizendo é: eu não quero que você tenha somente o testemunho de uma experiência com a carruagem de fogo. Eu não quero que você conte para as pessoas que você viu a carruagem de fogo. Que você receba essa porção dobrada. Eu quero que você receba esse manto que está caindo dos céus, que vai te capacitar a viver muito mais daquilo que você pode ver com seus olhos ou imaginar com a sua cabeça. Essa porção dobrada está chegando sobre nós. E está chegando sobre nós no formato de libertação. Deus está com urgência em nos libertar. Durante a adoração eu sentia Deus trazendo algumas, como se fosse aquela ferramenta que eu esqueci o nome, mas ela é bem grande assim, e ela vai cortando correntes. E é como uma tesoura que corta correntes, e ele vinha com aquilo, e eu ouvia também o barulho de sirenes, como se fosse uma ambulância. Existe uma urgência, é urgente, é emergencial que para nós darmos liberdade 100% para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, 100% para Ele quebrar as correntes das nossas vidas. E talvez você está olhando para mim e está falando: cara, eu quero isso, mas eu já orei isso, mas eu sinto que eu ainda estou preso. Hoje à noite nós vamos orar por libertação. Hoje à noite nós vamos orar, porque é inadmissível que você entre nesse lugar e você não seja tocado com libertação pela presença de Deus. Existe uma promessa de libertação. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. O perfeito amor lança fora todo medo. Nós chegamos a Ele quando nós estamos cansados, nós recebemos o descanso. Nós chegamos a Ele quando nós estamos oprimidos, nós recebemos o renovo. Quando nós chegamos à presença de Deus, tudo se faz novo. E você vai sair daqui novo, para que você possa viver o resto dessa conferência recebendo ainda mais e mais e mais da parte de Deus. Amém? Quantos querem isso? E a outra coisa que eu senti Deus quebrando no nosso meio, além das distrações, e aí eu vou acelerar um pouquinho mais, para a gente ter mais tempo aqui de oração. São mentiras que nós adotamos como nossas amigas, mas que ficam na nossa cabeça. Existe um campo de batalha que nós precisamos nos levantar para proteger, como igreja, como jovens. Nós precisamos proteger a nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha de hoje em dia. Sabe, Deus colocou no meu coração a palavra que está ali, a palavra de Êxodo 17, você só anota aí, enquanto que conta quando Moisés, ele estava ali lutando, estava toda a guerra acontecendo, ele tinha ali os seus amigos junto com ele, talvez você já conheça essa história, mas ele está ali lutando contra o exército de Amaleque, está todo Israel junto com ele, Arão está com ele, Ur está com ele, e quando Moisés, Êxodo 17 essa palavra, quando Moisés levantava suas mãos, o exército de Amaleque perdia. Quando Moisés abaixava suas mãos, o exército de Amaleque ganhava. Oi? É o contrário, desculpa, eu confundi. Quando Moisés levantava suas mãos, o exército de Israel ganhava. Quando Moisés abaixava suas mãos, o exército de Amaleque avançava. Tá certo agora? É isso aí. Eu confundi. Mas quando Moisés então, ele percebeu, e aí então veio Arão, veio Ur, eles sustentaram as mãos de cada lado, até que então o dia se pôs, até o pôr do sol, foi necessário que Moisés estivesse com esses braços abertos, para que então o exército de Israel fosse vitorioso. Nós estamos numa fase da nossa vida, nós estamos numa fase da igreja, que nós gostamos de cantar sobre a batalha, mas a gente não gosta de viver a batalha. A gente canta aquela música lá, assim que eu luto minhas guerras. Quem canta? Quem sabe essa música aí? Só eu? Tá bom. É que só eu canto no tom, né, pessoal? Eu sei. Tá bom. Mas tem essa música aí, assim que eu luto minhas guerras. E aí fica lá todo mundo de braço levantado e tá lá. E essa música está falando sobre esse momento. Nós lutamos as nossas guerras com os nossos braços erguidos, porque quando Moisés mantinha o seu braço erguido, o exército de Israel avançava.
Só que quando chega o momento da guerra, o momento de nós nos colocarmos em guerra e dizermos, na minha mente vão prevalecer os pensamentos do Senhor sobre mim, nós damos para trás. Nós somos uma geração que não tem apreço pela guerra. Mas se nós não tivermos amor pela guerra, cara, a guerra está no Antigo Testamento, a guerra está no Novo Testamento, ela está em todos os momentos da Bíblia. Eu não estou falando da guerra que a gente vê na TV, tá? Lá dos Estados Unidos, no Afeganistão, Oriente Médio, essas coisas assim. Eu estou falando a guerra pelo espaço, pelo domínio da sua mente. Nós não podemos mais ser uma geração que é controlada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Nós temos que ser uma geração que é controlada pela verdade de Deus sobre nós, por aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, por aquilo que ela diz que a gente pode fazer e por quem nós somos. Se nós não abraçarmos as verdades de Deus sobre nós, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de conseguir abraçar o propósito de Deus sobre nós. Sem a mente certa, nós não conseguimos permanecer nesse campo que recebe essa porção dobrada de Deus. E ao mesmo tempo que Ele está eliminando as distrações, Ele está também tirando de nós toda a preguiça da guerra, todo o medo da guerra, toda a vergonha da guerra. Todos nós temos lutas, não tem por que você esconder as suas batalhas e as suas lutas. Moisés não poderia esconder que ele precisava manter as suas mãos erguidas, ele precisou então da ajuda de Arão, ele precisou da ajuda de Ur, para então manter os seus braços levantados por todo o tempo, para que eles pudessem ganhar a guerra. Vocês estão comigo? A persistência e a perseverança é o que faz um exército ganhar a guerra. Não necessariamente é o poder de fogo, não necessariamente é quão boas são as suas armas, mas é o quanto de tempo você consegue permanecer no campo de batalha. Existe uma guerra para dominar os nossos pensamentos. E a gente ouve quando você começa a andar com jovens, e a gente está todo mundo lá, e está todo mundo experimentando avivamento, está todo mundo com fome de Deus, e etc. E aí tem uma conferência, tem um evento, e é muito forte, é muito bom, mas aí de repente passa uma semana, e aí o fulano fala, eu acordei meio mal hoje, estou sentindo uma opressão no meu quarto, e aí não sei como bem lidar com isso, estou meio deprimido. Aí ele posta no Instagram, aí ele posta lá, Twitter, ele faz alguma coisa, ele fala para todo mundo, mas ele não se levanta para batalhar contra aquilo. Nós precisamos de uma geração que não se vende por qualquer pensamento, por qualquer ideologia, por qualquer forma de pensar que seja fraca. Nós precisamos de uma geração que é forte na mente. Cara, nós precisamos ser forte na mente. Esse é um apelo que eu faço para você. Se dedique a fortalecer a sua mente. Como? Lendo a palavra de Deus. Como? Ouvindo as verdades do Espírito Santo. Como? Lutando, você mesmo falando, cara, esse pensamento não vem de Deus, eu não sou assim, a Bíblia não diz isso sobre mim, o Espírito Santo não fala isso sobre mim, eu vou vencer o gigante que tiver na frente, porque eu quero sim o propósito que Deus tem para mim. Esse é o posicionamento que faz com que nós sejamos essa geração que está pronta para receber o manto, está pronta para receber a porção dobrada. Existe uma urgência de Deus em trazer libertação das cadeias, existe uma urgência de Deus em cortar todo e qualquer distração, e também uma urgência de Deus para que nós nos posicionemos na nossa cabeça. É isso que faz com que a chapaceira do Espírito Santo, toda coisa que a gente gosta de experimentar, é isso que faz com que esse mover seja um mover sustentável. É uma responsabilidade que eu e você carregamos, e não só para as nossas vidas, mas para a próxima geração também. Na semana passada eu estava na minha igreja e eu passei na frente da livraria, e lá tinha aquele livro Generais de Deus. Quantos já viram esse livro aí? Tá bom, quase ninguém viu esse livro. É muito bom, viu? Por sinal, é muito bom esse livro. O livro Generais de Deus, ele conta a história de homens e mulheres de Deus que ao longo da história mudaram a história, que sem eles a gente estaria vivendo uma realidade completamente diferente. Pessoas nos Estados Unidos, pessoas em outros países, na Europa, são pessoas incríveis e inspiradoras. Mas quando eu passei por esse livro, o Espírito Santo falou comigo, ele falou, será que os seus filhos, eles vão ler os mesmos livros dos Generais de Deus que você leu, ou vão ter novas histórias sendo acrescentadas nesse livro?
E o que ele está falando é: será que vão ter generais de Deus da sua geração, ou você vai ficar contando a mesma história repetida e velha para os seus filhos? Será que os meus filhos, eu tenho 25 anos, será que os meus filhos, eles vão ouvir sobre o avivamento que aconteceu na época dos meus bisavós? Ou eles vão ouvir sobre que o pai deles fez parte de uma geração que mudou a história do Brasil? Nós precisamos nos livrar de toda distração, e nós precisamos abraçar o processo de Deus, de que traz libertação sobre a nossa mente também, para que a gente possa se posicionar nesse lugar. Sim, nós somos generais de Deus, que vão fazer a diferença nessa sociedade. Nós vamos entregar para os nossos filhos um país melhor do que nós recebemos. Nós vamos deixar para a próxima geração uma igreja restaurada, e uma igreja muito mais pronta do que aquela que a gente vive hoje. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para plantar. Sim, eu tenho muita coisa que eu vou colher, mas enquanto eu colho, eu também estou plantando, eu também estou semeando. Nossa geração não pode ser uma geração egoísta que só colhe o que os outros plantaram. A gente tem que ter a responsabilidade também de fazer algo pela próxima geração. E a realidade é que muitas pessoas na igreja hoje, elas ficam pensando: cara, mas como que eu vou fazer? Eu não tive um pai na fé, eu não tive uma mãe na fé, eu não tive um discipulador, eu não tive uma discipuladora, eu não tive isso, eu não tive aquilo. E eu entendo quão ruim isso é, eu entendo quão negativo isso é, mas a verdade é que a gente chegou num ponto tão urgente e crucial da história da nossa igreja e do nosso país, que a decisão que você tem é o seguinte: ou você fica reclamando que você não teve pai na fé, ou discipulador, discipuladora, ou você vira um discipulador, discipuladora para alguém que é da próxima geração. Ou você fica chorando hoje no seu canto dizendo: ah, eu acordei com uma opressão. Ou você se levanta e fala: aqui não, Satanás, em nome de Jesus, vai embora. Ou a gente faz algo com aquilo que a gente está sentindo, ou a gente vira escravo dos nossos sentimentos. Quem é que manda em você? Os seus sentimentos? O diabo e os demônios dele? Ou é a palavra de Deus que diz quem você é? Ou é o Espírito de Deus que diz até onde você vai? Se nós não nos levantarmos com essa urgência, cara, a gente vai perder um momento que Deus está trazendo para a nossa igreja. E quando eu falo do mover profético, eu sinto que é esse manto, essa porção dobrada, esse manto que está caindo sobre essa igreja, sobre essa cidade como um todo. Mas quais são as distrações que a gente precisa começar a cortar da nossa vida? Quais são as coisas que a gente precisa começar a cancelar para que a gente possa viver esse novo tempo de Deus, essa nova porção de Deus, essa porção dobrada? Eu vim aqui com a expectativa e na verdade com uma missão de Deus, que era trazer uma urgência para vocês a respeito de, cara, limpa tudo que precisa ser limpado, deixa de lado tudo que precisa ser deixado de lado, corta todas as distrações e mergulha no novo de Deus. E eu não vou sair daqui até que isso esteja forte dentro de você. Eu não vou sair daqui até que você tome uma decisão de: eu vou deixar todas as coisas de lado e eu vou mergulhar no processo que Deus tem para a minha vida. Não é uma decisão emocional, é uma decisão racional que você toma diante dele. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa: quando você toma essa decisão, ele vem com a presença dele, ele vem com a glória dele, ele vem com o poder dele, ele te enche de uma forma que você fala: cara, como eu não percebi que eu não dependia nada disso, como eu não tinha visto antes que essas coisas que me incomodavam, elas eram tão pequenas diante desse poder que me capacita. Então eu quero que você fique de pé agora, e nós vamos orar para que o Espírito Santo venha trazer libertação sobre nós, e depois ele venha nos encher com um fogo novo. Nós já vimos curas acontecendo nesse lugar aqui, não foi? Isso é um testemunho de que a presença de Deus está aqui, mas que também o fogo dele está sobre nós. Quantos aqui falam: o fogo de Deus está sobre mim? Se você quiser, isso é um convite opcional. Se você quiser abraçar esse tempo de Deus, só feche seus olhos e abra suas mãos assim, e comece a se colocar diante da presença de Deus.
Comece a se colocar diante da presença de Deus e comece a dizer: Senhor, mostra para mim quais são as distrações que eu preciso cancelar. Quais são as distrações que eu preciso lançar fora agora? Foram 50 dias de jejum e oração, com certeza Ele já trouxe à tona coisas que foram lhe dadas. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, traz revelação agora sobre cada um de nós. Espírito Santo, começa a trazer de dentro de nós, do mais profundo de nós, coisas que nós precisamos lidar. Talvez são pecados que não foram confessados, talvez são medos que ainda são alimentados, talvez são situações que você precisava lidar e ainda não lidou. Talvez você estava longe de Jesus e hoje você está voltando para Jesus. Não interessa como você entrou aqui, esse é o start dessa conferência, e você não vai começar essa conferência carregando as coisas que te levam para longe do Senhor. O novo tempo que Deus tem para essa igreja não permite com que você carregue mochilas pesadas nas suas costas, elas precisam cair agora.